Consegue. Consegue reverter? A infertilidade, que é a consequência mais importante no homem, é considerada a causa tratável mais comum da infertilidade. Você consegue reverter a grande maioria dos casos. O que acontece, Kátia? Você sabe que a formação, a produção de espermatozoides depende de alguns fatores. Fatores hormonais, fatores de temperatura. Até por causa disso, a natureza fez o homem com os testículos fora do corpo. A temperatura é muito diferente. Precisa, né, uma temperatura inferior à do corpo. Ao estar congesto, quer dizer, ao ter sangue retida, isso faz aumentar a temperatura testicular da glândula e com isso não produz os espermatozoides da forma que deveria produzir, né? Habitualmente a gente vê isso nas alterações que se produzem no espermograma, que é o estudo da esperma do paciente, e onde a gente se observa basicamente o seguinte: há uma diminuição da motilidade, que é uma das características típicas do espermatozoide. Então o espermatozoide fica lento. Exatamente, fica lento, né? E outra coisa, a morfologia. Por quê? Porque o processo de geração de espermatozoides não se completa da forma que deveria ser. Então ele não tem o mesmo formato? São formas atípicas, que nós chamamos. São mais arredondados? São mais, às vezes falta uma parte, são mais arredondados, né? São mais curtos, né? Então tem toda uma morfologia. E a terceira característica, que é a menos importante, inclusive, nesse tipo de situação, que é a redução do volume. Você pode ter, às vezes, um espermograma normal que tenha 40 milhões de espermatozoides, de repente, um paciente com varicocele tenha a metade ou até menos. Então, são as alterações, a consequência justamente da congestão provocada pela varicocele. E a forma típica de a gente verificar as características anatômicas é com um estudo que chama venografia. Venografia? E o que é a venografia? Na verdade, a gente estuda toda a veia espermática. É uma radiografia onde a gente coloca um cateter, um instrumento, na veia gonadal, na sua origem, injeta o contraste e tira uma radiografia. E dessa forma a gente consegue contrastar todo o trajeto da veia que está anômala. Porque, lembrando, o problema não está aqui na bolsa escrotal, está na veia, que é uma veia totalmente insuficiente. Quer dizer, essa veia, esse aglomerado, vamos dizer assim, não sei se é o nome correto, de veias da bolsa escrotal, é uma consequência de um problema que está lá em cima. Que vem lá de cima, exatamente. Tem aqui uma dúvida, que vem lá do Rio de Janeiro, da Márcia, que pergunta qual é a diferença entre varicocele e hidrocele. Olha, a varicocele é uma dilatação anormal das veias. Já a hidrocele é uma situação cística. É uma dilatação que pode ser habitualmente por ruptura ou por dilatação dos condutos linfáticos, que também está aqui, uma outra estrutura vascular. Não é a mesma estrutura vascular? Não é a mesma estrutura. A hidrocele, ou a linfocele, como muitas vezes é chamada, justamente assim, uma lesão cística, né, arredondada, oca, que tem, na verdade, tem conteúdo líquido, né, que habitualmente é linfa no seu interior, e que é até uma consequência muito comum do tratamento cirúrgico da varicocele. Porque quando se faz o tratamento, há pequenas, a ideia é ocluir essas veias que estão engurgitadas, e nessa de ocluir essas veias também podem ser ocluir pequenos linfócitos que saem do testículo, que vão no conduto deferente, que é o conduto principal, né, por o qual o sêmen, a esperma, vai sair. E esses condutos, quando são ligados, então provoca a montagem da obstrução, provoca uma dilatação, que é uma dilatação, uma tumoração, é dolorosa, mas que não tem uma relação direta com a ingurgitação vascular, no caso venoso. Mas quais são as consequências de uma hidrocele? Dor. Só dor? Principalmente dor, tá certo? É uma tumoração, né? Uma tumoração anormal, e isso causa um incômodo. Mas é um incômodo constante, uma dor constante, ou durante o ato sexual? Obviamente que depende da magnitude, né? Às vezes, quando são pequenas, eles podem passar totalmente desapercebidos, mas quando adquirem uma magnitude importante, eles causam um incômodo muito, muito grande. Tem um percentual alto de pessoas que tratam, através da operação varicocele, que acabam tendo hidrocele ou não? Estima-se que pelo menos essa complicação acontece em torno de 1 a cada 5 pacientes, em torno de 20% dos pacientes que fazem um tratamento convencional cirúrgico da varicocele podem evoluir para uma hidrocele.
Outra dúvida aqui é do Alan, ele diz o seguinte: tenho varicocele e vou operar. Queria saber se é verdade que pode abaixar o esperma e quanto tempo tem que ficar em casa após a cirurgia? Olha, existem basicamente, Kátia, duas formas, duas alternativas, ou dois, eu diria, dois conceitos para tratar a varicocele. Um é o tratamento convencional, universalmente mais difundido, mais aplicado, que é a cirurgia convencional, né? Essa cirurgia convencional tem por objetivo basicamente interromper o refluxo ao nível do saco escrotal, ou seja, é uma cirurgia local, né? Tanto na bolsa escrotal, tanto ao nível da virilha, né? Tem várias técnicas, mas basicamente essa cirurgia é simplesmente fazer uma pequena incisão e tentar ligar todas as veias. Existe uma outra forma de tratamento, que é aquilo que nós propomos e aquilo que a tecnologia nos trouxe de mais moderno, que é a técnica de embolização, que conceitualmente é diferente, que a gente não faz nenhum corte, é um procedimento feito com anestesia local, portanto não sujeita o indivíduo aos eventuais riscos de uma anestesia geral, né? Apenas se faz por uma pequena punção na virilha, né? O nosso instrumento de trabalho é isso aqui, que é o cateter, né? que mede 1,5 milímetros. É introduzido com anestesia local, né? Não precisa fazer, não precisa internar o paciente, um procedimento absolutamente ambulatorial, um procedimento rápido, em torno de meia hora, e o paciente vai embora para casa na sequência. E basicamente, se podemos voltar à imagem anterior, a gente introduz isso numa veia aqui na virilha, ou pode ser uma veia aqui no braço, e por dentro das veias, em um trajeto totalmente endovascular, utilizando um equipamento que nos permite enxergar através da pele, é um equipamento de raio-x, a gente mobiliza esse cateter até entrar nessa veia anômala, e uma vez que a gente entra nessa veia, a gente oclui toda a veia. Não oclui só num único local, em vários locais. Por quê? Porque a veia totalmente está anormal. E se a gente oclui num único lugar, fazendo uma sutura, como é o caso da cirurgia, a gente corre o risco de que a natureza me desenvolva outras colaterais e eventualmente volte a abrir. O que acontece, né? A cirurgia apresenta pelo menos 30% de recidiva, ou seja, pacientes que operam e ao longo do primeiro ano já voltam até a varicocele. Numa outra foto, deixa eu colocar na foto. Passamos a seguinte. Passa na próxima. Isso. O que é esse? Então, esses são os instrumentos que a gente utiliza justamente para ocluir. Isso aqui, Kátia, não tem nada de biológico, é mecânica pura. O que nós queremos é ocluir uma veia, no caso um conduto, que ele é anômalo, né? Então, para esse caso, utilizamos o que nós chamamos um coil, né? Coil é a denominação inglesa, aqui nós chamamos de espiral, que basicamente é isso aqui, né? É um instrumento que a gente utiliza basicamente para fazer uma sutura interna, como se a gente estivesse suturando por dentro, né? E isso vem assim, vem num cartucho, né? Na verdade, uma vez que a gente posiciona o cateter na veia, então a gente coloca o cartucho por trás e por dentro do cateter a gente, eu vou abrir um aqui só para você ter, a gente empurra ele, né? Está dentro e aí, ó, é uma pequena espiral, né? Então ele já vem de um diâmetro predeterminado, né? Então a gente faz essa compatibilidade. Que é aquilo ali, né? Que é exatamente aqui. E nós colocamos cesto aqui dentro da veia, tá certo? E isso oclui. Então, isso na verdade é um aramezinho nesse caso de platina, que tem fibras, tá certo? E que vai estimular a trombose local. Então a gente coloca vários em diferentes níveis da veia, tá certo? Para que justamente para abolir esse refluxo. Mas já que você falou em trombose, quando fala em trombose a gente morre de medo. Fala, meu Deus, então se forma um coágulo, esse coágulo depois pode sair daí para o meu coração e eu vou ter sérios problemas ou para o meu cérebro. Isso acontece ou não? Nada, não acontece. Alguns até falam isso muito mais com um argumento terrorista, sabe? Para meter medo, mas não. Na verdade, assim, é uma técnica, primeiro que não é uma técnica nova, uma técnica que existe há 40 anos, né? E o que aconteceu ao longo do tempo é que justamente a indústria, né, trouxe uma tecnologia cada vez
mais, muito mais segura. Então hoje eu diria que até é piada a gente falar, pode se migrar, pode ir para o pulmão e tal. Não, hoje esse é um procedimento absolutamente seguro. Eu diria para você que a possibilidade de uma complicação de um êmbolo migrar é desprezível. Lembrando que esses instrumentos, essas técnicas não são exclusivas para tratamento de varicocele, mas a gente trata várias outras situações, tanto no homem como na mulher, com a técnica similar, com o mesmo procedimento. Né? Então hoje realmente isso tem a conotação de oferecer para o indivíduo, para o paciente, muito mais conforto, tratamento muito mais rápido. Isso são tratamentos risco, né? Minimizando os riscos, minimizando a perda de tempo, fazendo que o paciente se recupere rapidamente, passe pouco tempo dentro do hospital, retome suas atividades, retome para sua família, retorne para, enfim, sua vida social de uma forma muito mais rápida. Então, só terminando de responder a pergunta do Alan, a recuperação dele vai depender muito da técnica a utilizar. Exatamente. No caso da cirurgia, é comum que a recuperação pós-operatória imediata demore em torno de 30 dias. No caso da embolização, em 2 dias você está trabalhando. Nossa, na verdade, assim, a gente pede até um repouso relativo por 5 dias, muito mais por causa da punção que do procedimento em si. Né? De novo, é um procedimento absolutamente ambulatorial, o paciente fica 2 horas, fazemos o procedimento, o paciente vai para casa, no dia seguinte ele pode estar trabalhando normalmente. A gente pede para evitar fazer esforços físicos por 4, 5 dias e aos poucos retoma a sua vida absolutamente de forma normal. Lembrando que o nosso bate-papo sempre é aqui sobre saúde, mas nunca supre a visita ao seu médico. O que a gente quer é te informar, é fazer com que você cada dia fique mais informado, que chegue ao seu médico sabendo o que perguntar e sabendo até como funciona o seu corpo para entender melhor a sua doença. Isso é muito importante. Se sentir qualquer diferença, qualquer alteração no seu corpo, só um médico pode te ajudar. Dr. Nestor Ksilevski volta mais vezes ao programa. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado.